Salve, salve galera, beleza? Professor Renan Fagner voltando aqui com a nossa disciplina de gerenciamento de redes. Todo mundo bem, né? Conseguindo acompanhar? Vamos acompanhar direitinho aí para que esse semestre seja melhor do que o passado, tá certo, pessoal? Vamos lá. Pessoal, antes da gente entrar aí no quesito efetivamente de gerenciamento de redes, né, que é quando nós vamos estar manipulando ali toda a rede de forma geral, entendendo essa manipulação, nós temos que finalizar aquele conteúdo do semestre passado, que é infraestrutura de redes. Eu fiquei de passar um vídeo para vocês aí com algumas peças, né, a montagem de algumas peças do hack, alguns equipamentos e tudo. Não foi possível passar naqueles dias porque ainda não tinha sido finalizado e depois, né, veio uma série de coisas aí e não foi possível. Então eu vou finalizar com esse vídeo aqui, tá certo? Para nós não ficarmos dúvida naquilo que nós vamos precisar trabalhar ao longo desse semestre aqui. Tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, você vai deixar nos comentários para nós, você vai entrar em contato comigo, você vai conversar conosco para que nós possamos aí tentar esclarecer da melhor maneira possível. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que nós temos que entender, que eu ia mostrar para vocês e que nós tratamos ao longo do semestre passado, é que nós temos a área de trabalho, o desktop do usuário, por exemplo, que tem as suas conectorização, né, as suas entradas, digamos assim, para os seus equipamentos. Só que esses cabos, essa conectorização, elas vão até o rack, até a sala de equipamentos e assim por diante, como nós vimos em outros momentos aí no semestre anterior, tá certo? Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, pessoal. Ó, normalmente, né, dependendo aí da instalação que você tiver, lembrando que eu gravei esse vídeo na escola, tá certo? Então, isso é a estrutura da escola, do nosso laboratório de redes, inclusive. Então, você dá um desconto aí por qualquer coisa, tá certo? Mas é só para a gente ter em mente como é que é o funcionamento disso mesmo na prática. E assim que nós voltarmos, né, para o estudo presencial, nós vamos verificar isso direitinho na prática e até fazer simulações lá também, tudo bem? Então a primeira coisa que nós temos aqui são os conduletes, né, pessoal? Aqui para você ver, ó, as caixinhas, né, que a gente chama de caixinha, por exemplo, mas aqui são os conduletes e os conduítes ou os eletrodutos, né? Que aqui você tem a tomada do RJ45 fêmea e aqui você tem a tomada de rede, onde você vai acoplar ali, no caso, o cabo de rede até a máquina do usuário. Então dessa caixinha até a máquina do usuário você vai usar um outro pé de corte, que lembrando, não pode ter mais do que 3 metros, né? Então, desses eletrodutos aqui, ó, nós vamos seguindo ele aqui, ele sobe para o teto, né? Igual vocês estão conseguindo visualizar aqui. Depois nós vamos chegar até as eletrocalhas, tá certo, pessoal? Isso normalmente acontece nas empresas, tá bom? Você tem, inclusive, igual eu já falei, você pode ter inclusive piso elevado, mas normalmente é utilizados aí calhas, eletrodutos, eletrocalhas e assim por diante. Então, dessas eletrocalhas você tem os fios que vão passando por ela, tá certo? Chegando até ao rack. Então, olha aqui, nós também conseguimos visualizar aqui, ó, vem por essas eletrocalhas e desce aqui até chegar no rack, né, pessoal? Então, aqui não tá no formato, né, que a gente gostaria que tivesse, por exemplo, na organização, mas isso aqui é porque é algo um pouco mais antigo e dependendo dos profissionais, deixa a desejar um pouquinho, né, pessoal? Mas nós temos que entender que temos que fazer o nosso melhor sempre. Não está totalmente ruim, mas poderia ser melhor. Ok? Então depois que nós vimos que esses cabos chegam até o rack aqui, vamos entender então o que é o rack, né, efetivamente. Então aqui eu mostro para vocês a imagem do rack. Nós precisamos utilizar normalmente aí uma chave Phillips, né, dependendo aí dos parafusos que você estiver utilizando, uma chave de fenda, por assim dizer. Normalmente esses parafusos aqui, eles utilizam nos rack, né, no modo profissional mesmo, você utiliza essas porcas que chama porca gaiola, né, que é para ela segurar aqui, né, nos buracos que tem aqui para a gente inserir os equipamentos, ok? Depois que nós visualizamos, né, essa parte, então nós vamos fixar primeiramente aí o switch, né, pessoal? Então, ó, tem um formato específico de como segurar ali para ficar melhor se você estiver trabalhando sozinho. Lógico que quando você tá trabalhando com mais de uma pessoa, fica mais fácil esse manuseio, né? Porém, aí sozinho você segura de forma correta, insere ali os parafusos. Normalmente você coloca os parafusos em formato de cruz, né? Para quê? Para que ele tenha ali uma fixação e deixe para apertar o final, para apertar mesmo, né, arrochar, digamos assim, os parafusos somente no final. Então, você insere um parafuso, insere outro,
insere outro, depois você vai apertando aos poucos para que ele fique bem organizado ali, bem apertado de forma padrão para todos os 4 parafusos, ok? Depois que nós colocamos ali um switch, embaixo nós vamos sempre colocar ali um equipamento que a gente também conhece aí como gaiola, né? Que é para ficar os fios, né? Por onde esses fios vão passar até chegar nas portas aí do switch ou do path panel, ok? Então você coloca, né? Faz a inserção aqui dessa gaiola aí para também colocar esses fios passando aí para ficar bem organizado. Lembrando que nós estamos tratando de cabeamento estruturado. Quando nós estamos tratando de cabeamento estruturado, ele tem toda uma legislação que rege isso daí para fazer com que seja adequado à rede e também tenha uma boa organização, ok? Depois que a gente faz a inserção dessa gaiola, então, normalmente, né, isso aí vai de empresa para empresa, a gente coloca agora o path panel, né? O que seria o path panel? É um equipamento que a gente conhece ele como um equipamento aí que tem a sua função, né? Que tem a função de inserir os fios que vêm da estação de trabalho. Então você mentaliza aí que o fio está saindo aqui do rack, chegando até lá naquele condulete que você viu anteriormente. Então lá na área, lá na estação de trabalho do usuário. Então esse fio vai ser acoplado aqui nesse equipamento, tá certo? Nesse path panel. Então depois que nós fazemos também a inserção do path panel, nós temos que fazer o quê? Colocar a próxima gaiola, que é para fazer a organização do cabo, ok? Depois que nós fizemos aí a inserção dessa gaiola também, já tem o switch, já tem o path panel e as gaiolas para fazer essa organização, nós vamos fazer o que nós chamamos de path cord. O que seria esse path cord? É aquele cabo que vai, né, 2 cabos de ponta macho, digamos assim, do RJ45, que vai desde o switch até ao path panel, ok? Passando aí pelas gaiolas. Então ele vai fazer mais ou menos um percurso desse daí para ficar bem organizado, ok, pessoal? Depois que nós fizemos tudo isso daí, então nós já temos a rede, a estação de trabalho do usuário conectada a todas as outras áreas de trabalho ou estações de trabalho dos outros usuários. Por quê? Porque esse mesmo processo que é feito para um usuário, para uma máquina, para uma estação de trabalho, é feito para as demais. Então aqui nós já temos todas as máquinas podendo conversar entre si, devido ao fato de estar todas ligadas ali ao switch, tá certo? E também, se for necessário, esse switch aqui normalmente, em vários momentos, ele vai estar ligado a um roteador, a um modem, alguma coisa do gênero, e aí ele vai estar conectando as redes externas, fazendo com que esses usuários também tenham acesso à internet, tá certo? Então essa daqui é uma montagem de um rack, foi bem ilustrativo, assim, foi muito rápido. Na prática é muito mais interessante para nós identificarmos isso daí. E agora eu vou mostrar para vocês em um vídeo aí que eu peguei na internet, que eu disponibilizei, vai estar o crédito aí no vídeo para você estar visualizando, né, quem foi que fez. É a conectorização do RJ45 macho, né? Eu não tive prazo de fazer isso aí no momento que eu estava gravando, então eu precisei pegar esse vídeo para a gente finalizar isso com chave de ouro. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando, tem alguma dificuldade, está com algum problema aí, você deixe nos comentários, fale conosco aí, entre em contato comigo para que a gente possa lhes ajudar. Ok, para que eu possa vos ajudar, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vamos praticar, vamos estudar um pouco mais, que nós vamos precisar desse entendimento, dessa logística, digamos assim, para nós trabalharmos no gerenciamento de redes, tá certo? Lembrando que em gerenciamento de redes, nós já vamos ter, por exemplo, né, nós vamos ter que trabalhar e pensar, né, que nós já temos a rede montada. Então, fisicamente, essa rede já está montada. Agora nós precisamos fazer o gerenciamento dela, né? Identificação de cada máquina, fazer redes diferentes, né? Tratar como redes diferentes para cada máquina e ter esse entendimento aí. Tá certo? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até mais. Fui!